Shalom, queridos, boa noite. Deus abençoe vocês, amados irmãos da Igreja Atos. E nesse instante nós abrimos novamente a Semana do Sucote. Eu quero então trazer para você uma palavra hoje muito importante sobre família. Família, centro do coração de Deus. Família, projeto de Deus. Sem entrar no mérito de outros tipos de relações, o que a gente vê hoje são lares destruídos pelo divórcio, pelas separações, casamentos com 2, 3 anos, até menos. Então, nós estamos vendo aí a família sendo destruída. Pais que não têm autoridade sobre seus filhos. Pais ausentes, precisam trabalhar, seus filhos ficam na mão de avós, enfim, as dificuldades são grandes. Na construção do caráter, ausente na construção do caráter dos seus filhos. E essa geração, ela é problemática, mal resolvida sexualmente. Nós estamos vendo aí como é que as coisas estão funcionando. Emocionalmente, então, não devem viver em um ambiente seguro, muitas vezes, e com estabilidade. Discussão dos pais, entendimento, exemplos, maus exemplos. Olha, gente, muitos são os desafios. Muitos são desafios. Muitos. E eu digo para você, você está nesse meio, eu também. Os dias atuais nos trazem muitas preocupações. E talvez um dos maiores desafios sejam nos manter ilesos e firmes nos princípios de Deus. Olha, não é fácil. Valores. Sem qualquer influência do mundo, de pessoas, seja onde for. Porque há vozes que gritam fora das nossas casas. Muito bem cuidar dos filhos em casa, mas quando os filhos estão com os amigos na escola, não sabemos. Não sabemos o que está acontecendo muitas vezes. Então, os princípios e valores estão se perdendo. O mundo diz como nós devemos ser. O que devemos ter. Pensa-se só ter e não ser. Como devemos pensar e educar os nossos filhos, a nossa família. E a Bíblia diz, olha, em Salmo 127:1, se não foi o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for aquele que edifica a casa, que constrói, será inútil trabalhar na construção da sua família. Se não levarmos para dentro das nossas casas influências que vêm de Deus e as que não vêm de Deus vão complicar-nos. E se não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, ser Senhor das nossas vidas, reafirmando todo dia essas verdades, à luz do que? Da sua palavra. E se Ele não for o centro das nossas vidas, da nossa família, e aí, como é que fica? Temos que ser conduzidos por Deus em nossa vida diária. Certamente, estamos vivendo pela influência do quê? Da TV, da internet. E aí estamos vendo os nossos filhos, queridos, seguirem padrões propostos por um mundo onde as mentiras contadas, os fake news, se tornam verdades incontestáveis e absolutas. Sendo assim, eu te pergunto, quais são os desafios de uma família segundo o coração de Deus? Quais são? Então vamos lá. Eu queria falar de alguns desafios para você, bem rápido. Tá? Primeiro desafio, reconsiderar o que foi profetizado na palavra de Deus. Olha o que diz. Paulo dizia assim, vou ler para você, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Depois você abre a tua Bíblia aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que são hoje, sobrevirão tempos trabalhosos e difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Está vendo isso? Pai mata filho, filho mata pai, sem amor
Para com os bons não têm valor. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites desta vida, dos prazeres do que de Deus. Olha só, Paulo já antevinha isso. Isso é olhar para a palavra. Seria ingenuidade e ignorância nós fazermos conta de que não existe crise e que tudo está indo muito bem. Olha para a sua família, olha para a minha, olha para as famílias brasileiras do mundo inteiro. Mas podemos alterar esse quadro. Sim, podemos. Nesse novo milênio em relação à minha família e à sua família. Através do quê? De um avivamento da parte de Deus. Mas isso não é automático. Precisa ser buscado. E aí eu deixo um versículo que a Associação de Pastores, o APES, usou muitos anos e usa ainda nos cultos ao teatro. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Esse é o primeiro desafio. O desafio do quê? Vamos lembrar? Reconsiderar o que foi profetizado na palavra. Segundo desafio, não se conformar com o modelo de vida oferecida pelo Deus desse século, que é Satanás, que comanda este mundo. Não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Não vivem como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme, como diz a palavra. Por meio do quê? Da sua boa, perfeita e agradável vontade. E assim nós vamos conhecer a vontade de Deus. Eu creio nisso. O Deus desse século cegou os olhos de filhos e pais, de líderes. E cegou também o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz e a glória de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E Cristo está assim de lado. Só conhece de nome. Olha, o que Paulo disse em Timóteo é forte. E serve para todos aqueles que acreditam na família com o projeto de Deus. E ele diz em 1 Timóteo 3, 14a, olha só, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E você tem aprendido como eu, na igreja, na palavra. Então, veja bem, precisamos estabelecer, gente, esse novo propósito para a família. E edificar a nossa família sobre a rocha que é Cristo. Lá em Mateus 7, 24, 25, fala sobre isso. Caixa edificada na rocha e na areia. Família edificada nas coisas desse mundo e família edificada na palavra. Pode haver a mudança que houver. Jesus garantiu que esse projeto é a prova de tempestade. A casa que é, a família que é edificada sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra de Deus. Devemos celebrar as famílias e os casamentos que alcançaram sucesso no Senhor Jesus. Quantos anos de casado? Quantas lutas? Mas lutas vencidas. Eu vou dizer uma coisa para você. Precisamos nos motivar e buscar, lutar por esta família que está em crise. Porque se você acredita que a família é o projeto de Deus, você está dentro desse padrão. Quando nós honramos a Deus, não abrindo mão dos princípios dele, da sua palavra, ele nos honra diante dos homens e manifesta a vitória sobre a nossa vida. Com todo o respeito que temos pelos que foram vítimas de uma separação conjugal. Sabemos que há muita separação. Precisamos proclamar que Deus não ama o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então, segundo ponto que nós vemos aqui, vamos prestar atenção, não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Terceiro, penúltimo propósito. Vamos lá. Desafio. Manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. Como tem sido difícil. Eu falo às vezes por nós mesmos. Quem aqui já fez culto doméstico? Lembra-se? Leitura da palavra, oração,
reúne-se os pais e filhos na mesa, se lia, se orava, se agradecia a Deus, lia um trecho, mas hoje isso já não existe mais. E a família precisa derrubar, dentro de casa, todos os altares que não pertencem ao Senhor. Essa foi a orientação de Deus para Gideão, a fim de que o avivamento acontecesse naquela época. Derruba os altares do teu pai, cara. Derruba aquilo lá. Aquilo está atrapalhando a tua casa está depredada, está em falência. E levanta o altar do Senhor. E olha o versículo lá de Juízes 6, 25 e 26. Aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, e segundo o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. E corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor Deus um altar no cume desse lugar forte, um lugar conveniente, e toma, segundo o boi, oferece holocausto com a lenha que cortares do bosque. Esse altar levantado ao Senhor dentro de casa fala de entrega, fala de renúncia, fala de devoção, de comunhão, de louvor, de adoração, de culto, de obediência e submissão a Deus. Posso afirmar para você que a família que tiver o altar levantado ao Senhor estará debaixo da proteção do Deus poderoso. Então, terceiro desafio, manter o altar levantado dentro de casa. Ok? Quebra os altares que pertencem a Baal. Porque Baal está aí, tentando derrubar a família. Quarto desafio último, vencer o poder da influência negativa da mídia. É o nosso tempo agora. Vencer o poder da influência negativa da mídia. Claro que, de certa forma, somos resultado daquilo que vemos e ouvimos. Eu vejo, ouço, é isso que desce muitas vezes. E a alma trabalha em cima disso. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos vendo? Não exagero afirmar que a mídia televisiva tem sido responsável, queridos, pela desestruturação da família, ao redor não só do Brasil, mas do mundo. Os programas de maior audiência, o que eles fazem? Exaltam tudo aquilo que compromete o quê? O bem-estar da família. E incentiva tudo que a Bíblia desincentiva, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Condena. Condena. Mas a Bíblia condena o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o uso de drogas, violência, pornografia, ocultismo, satanismo, feiticismo, etc. Podia dizer muita coisa aqui. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas tem uma vírgula lá. Mas Cristo, aleluia, aleluia, veio para dar vida para mim, para você, para sua família, para minha família, em abundância. E muitos, por estarem tão distraídos, me lembro aqui de Eva, sozinha lá, distraída, o diabo, em forma de serpente, foi lá e seduziu a mulher. E ela caiu. Sutilmente. O ladrão chega assim, sutil. Rouba, mata e destrói o relacionamento dos casais. Nesse novo milênio, cada vez mais a luta, irmãos, é pela audiência, levará os dirigentes dos meios de comunicação a extrapolar os limites que está acontecendo. Desrespeitando crianças, vocês estão vendo aí, já o sexo querendo ser ensinado nas escolas, os adolescentes, que não tem mais uma amizade com o pai, está tudo às avessas, você não pode chamar atenção, não pode mais tocar a mão, jovens que vão para as drogas, adultos irresponsáveis, idosos que, infelizmente, sofrem ao ver a família vivendo tudo isso. E as famílias cristãs, em meio a essa decadência e disseminação do mal, eu digo para você, precisam assumir a postura de quem é vocacionado para ser sal da terra. O sal tem que salgar.
não pode ser insípido. Tem que salgar na condição certa, na quantidade certa. E você também tem que ser luz do mundo. Jesus diz, você será a luz para iluminar a sua casa, a sua família, este mundo. Assim, Deus diz a todas as famílias que são sal e luz e que desejam fazer a diferença neste milênio que estamos vivendo. Eu quero deixar um versículo aqui para você, que está em 2 Coríntios 6, 17, 18, 7, 1 também. Olha o que diz, encerrando. Preste atenção. Diz assim, por isso retirai-vos do meio deles, separai vós, diz o Senhor, não toqueis em casas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu concluo aqui nesta palavra de hoje. Minha oração é que Deus conserve as nossas famílias de pé na sua presença, a sua e a minha. E que possamos dar respostas a todas essas mudanças no novo milênio, como servos de Deus. Com base em quê? Nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável. Ela diz sim, sim e não, não. Então, lembrando, primeiro desafio, reconsiderar o que foi profetizado. Cuidado, porque haverá nesse tempo, tempos difíceis. Segundo, não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus do século. Terceiro, manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. E quarto, vencer o poder da influência negativa da mídia. Fico por aqui. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus possa ter a oportunidade de trabalhar com liberdade na sua casa. E que você seja responsável para cuidar do bem maior que Deus te deu. A sua família. E a igreja é a grande família. Somos responsáveis por ela também. E conforme as famílias vivem e agem, assim será a igreja do Senhor nesta terra. Que Deus abençoe. Fique na paz. Shalom.